Quando me convidaram para participar desse evento, para falar com jovens estudantes de tecnologia, eu fiquei pensando como que eu poderia de fato contribuir para a vida deles, para os estudos, para o trabalho. E uma das coisas mais importantes que passou na minha cabeça é que eles saibam reconhecer um ambiente com cultura de inovação. Me lembrei quase de imediato de 2003, há exatos 17 anos atrás. Naquela época eu estudava engenharia pela manhã e à tarde eu e um amigo acabamos por criar um pequeno negócio, uma empresa que construía sites, numa época em que apenas 5% da população era conectada. Eu, jovem como vocês, queria meu unicórnio, buscar minha empresa, uma empresa grande. E, por incrível que pareça, naquela época, a maior dificuldade nossa, nosso maior desafio, era convencer o empresário que criar um site era importante. E mais do que isso, essa minha busca por esse unicórnio acabou por me levar a conhecer uma fazenda de unicórnios e outros bichos também. Um belo dia, eu fui convidado a conhecer um vice-presidente de uma grande construtora. Eles estavam procurando um estagiário. E, obviamente, aquilo não brilhou tanto meus olhos. Ser um estagiário, eu já tinha minha startup. Mas eles toparam negociar. Eu coloquei quanto que eu queria ganhar, eu pedi um cargo e, por incrível que pareça, eles toparam, viram potencial em mim. E quando eu disse que tinha uma pequena empresa, isso não incomodou. Eles deixaram que eu seguisse com aquela pequena empresa, a minha startup. E aquilo mexeu comigo. Mas eu ainda estava incomodado. Tem horário para chegar, horário para sair, chefe, ter que dar satisfação. Eu era um menino, tinha uma startup, estudava engenharia e aquilo, de certa forma, me deixou bastante incomodado. Mas, de repente, eu acabei me vendo em situações de participar de coisas muito legais. Eu me via sentado em mesas de reunião com o presidente da empresa. E, de repente, eles começaram a me ouvir. E não era só comigo. Eu percebi que os jovens eram ouvidos, as ideias eram ouvidas. E a gente se via mudando a direção da empresa, desenvolvendo novos produtos, desenvolvendo novos processos. E aqui fica a primeira dica. Procure um ambiente que te oferece liberdade. Liberdade para você dar sua opinião, liberdade para você expor suas ideias e para participar do negócio. Mas oferecer liberdade não é tarefa fácil. Muitos líderes têm dificuldade de colocar os jovens nos processos criativos, deixar que as pessoas participem do processo de criação, de inovação. Mas aí tem um problema, porque as ideias precisam se encontrar. Precisa haver colaboração. Em um evento realizado aqui no TED, há um tempo atrás, Matt Ridley, um jornalista bastante conhecido e um pesquisador sobre inovação, trouxe um conceito muito interessante, que as ideias fazem sexo. Como assim ideias fazem sexo? As ideias precisam se encontrar. Conceito diferente. E ele fez isso de propósito, para chamar a atenção da importância da troca, da importância da colaboração. Muitas vezes uma ideia nasce e é transformada por outra pessoa, que em seguida é transformada por mais outra pessoa. E daí nascem ideias ainda melhores, ainda mais adaptadas para aquela realidade. Então aqui fica a minha segunda dica. Procurem ambientes onde existe colaboração. As pessoas precisam colaborar com ideias, precisam participar, e é o conjunto de ideias que fazem as melhores ideias.
E eu, na minha história, eu estava exatamente em um ambiente de colaboração. Junto com o time multidisciplinar, a gente estava em um projeto, adivinha em quê? Exatamente colocando a construtora para vender imóveis pela internet. Naquele momento, onde apenas 5% da população era conectada, o modelo predominante era vender imóveis por jornais impressos. É exatamente isso. As construtoras ligavam para os jornais para anunciar seus imóveis em pequenos anúncios que eles chamavam de tijolinho. E os clientes tinham que ir lá na banca comprar o jornal e localizar os imóveis de interesse. E com esse projeto de internet, naquela época, por incrível que pareça, começou a dar certo. Aquele grupo de trabalho começou a ter resultado. E as vendas pela internet começaram a crescer exponencialmente. E nesse momento eu acabei sendo convidado a ser sócio da empresa. E aquilo não foi só comigo. Vários jovens da época, e ainda hoje, são convidados nessa empresa a serem sócios do negócio. E aquilo me fez ficar. Aos poucos a gente foi passando os clientes da minha startup para outras pequenas empresas, a gente foi desativando aquela startup e eu resolvi me dedicar àquele novo negócio, aquele empreendimento que eu participava. E além de liberdade e colaboração, é muito importante que a inovação tenha direção. E qual direção tomar? Procure a direção que te leve a uma melhor experiência do cliente. Vamos lembrar naquela época onde a compra de imóveis era feita por jornais impressos, como era a experiência do cliente. Você tinha que esperar às quartas e aos domingos, quando os jornais, quando o caderno de imóveis era veiculado. Você tinha que esperar a banca abrir, ir à banca, comprar um jornal, levar o jornal para casa, abrir, encontrar aquele monte de tijolinhos, com pouca informação, sem foto, e ficar caçando ofertas e tentar a sorte, né? Então aquela experiência muito ruim, muito negativa, nos incomodava, a dor do cliente nos incomodava. Então a gente resolveu investir nessa direção, melhorar a experiência do cliente. Mesmo com 5% da população conectada, a gente sabia que aquela era a nossa direção. Por outro lado, existem inúmeros outros exemplos na indústria de empresas que não apontaram essa direção da experiência do cliente. Em 95, a Kodak era a maior produtora de filmes de fotografia do planeta. Mas a experiência de bater uma foto com filme não era tão legal. Vamos lembrar que para ter uma foto você precisava comprar um filme. E tinha um número limitado de fotos. O filme tinha lá 12 fotos, 24 fotos. E algumas dessas fotos ficavam muito mal tiradas. Você tinha que acabar revelando essas fotos. E acabava tendo que ir em empresas para que revelasse a foto. Tinha que sair de sua casa e pagar por aquela revelação. E aquilo incomodava as pessoas, não era uma experiência legal. Será que faltava dinheiro para a Kodak investir em tecnologia? E 2 anos depois, a HP, uma empresa californiana lá do Vale do Silício, apresentava para o mercado uma câmera digital. E além da câmera, uma impressora, por apenas $400. E em casa você conseguia bater suas fotos, escolher quais fotos você iria imprimir, e estava resolvido. Então, naquele momento, o que faltou para a Kodak? Faltou direção. Direção para que lado? Para a experiência do cliente. Vamos lembrar outro case interessante. A Blockbuster já foi a maior locadora de filmes do planeta. Lucrava através de taxas de atraso pelas entregas dos filmes, depois dos DVDs. Vamos imaginar como era a experiência na época. Você, depois do final de semana, tinha que se dirigir à Blockbuster para entregar um filme. Muitas vezes, um filme que não estava rebobinado. É isso. Uma fita que você tinha que rebobinar.
e, de repente, por não ter rebobinado seu filme, você tinha que pagar uma multa. E se tivesse atrasado, por exemplo, algumas horas, você também tinha que pagar multa. Por incrível que pareça, naquela época, a Netflix chegou a sondar a Blockbuster por uma parceria, para oferecer uma experiência diferente. Uma experiência onde o cliente poderia ver o filme de casa. E a Blockbuster não aceitou. Ela não tinha essa visão de futuro, ela não tinha essa direção para a experiência do cliente. E o que aconteceu? Hoje a Netflix tem quase 200 milhões de assinantes pagantes e a Blockbuster, como todo mundo sabe, deixou de existir. E o que mais faltou para a Blockbuster e para a Kodak? Coragem de assumir risco e mudar a direção do negócio. Mudar é assumir risco. Aqui fica uma terceira dica importante. Coragem de assumir risco. A gente sabe que todo novo empreendimento traz risco, mas o maior risco é você não correr nenhum risco. A gente sabe que tecnologia e comportamento humano são coisas que vão mudar. Não tem como a gente impedir. Então, não vamos ficar esperando esse futuro acontecer. Vamos construir esse futuro. E às vezes é muito importante mexer em time que está ganhando. Deixa eu trazer aqui um exemplo de mexer em time que está ganhando. Vamos pegar o exemplo da Amazon, a maior varejista de livros físicos do mundo. Quando ela viu o surgimento de um livro digital, de um dispositivo eletrônico, aquilo incomodou ela. Então ela teve coragem de mudar a sua direção. Por quê? Porque a experiência de comprar um livro não era uma experiência legal. Pelo preço, pela disponibilidade, muitas vezes pela falta do livro. Então ela teve coragem de investir em um projeto de livros digitais e criou o Kindle, que hoje é o maior dispositivo de leitura digital do mundo, mesmo assumindo o risco de eliminar uma parte relevante do seu negócio. Então, ao invés dela esperar que uma empresa tirasse esse mercado dela, foi ela que teve a coragem e a iniciativa de criar o seu próprio dispositivo. Muitas vezes a gente acha que esses exemplos estão distantes. Vou trazer para vocês uma situação que eu estou passando agora. Nossa construtora é a maior construtora da América Latina. Vivíamos exclusivamente de vender imóveis. Temos uma marca reconhecida, geramos lucro, poderíamos estar acomodados. Mas se de repente uma empresa, talvez vinda de fora, resolvesse oferecer uma experiência melhor de moradia que a gente, talvez um aluguel com preço acessível, cheio de serviços, com conveniências para o cliente, e disruptar nosso negócio. Então, em vez de esperar ser disruptado, a gente resolveu fazer a nossa própria disrupção. Resolvemos criar uma startup de aluguel. Também cheia de serviços, cheio de conveniências. Por quê? Queremos buscar uma experiência diferenciada para o nosso cliente. Nesse projeto, eu vi os 4 aspectos que você tem que buscar em um ambiente de inovação: liberdade, colaboração, foco na experiência do cliente e coragem para assumir riscos. Tivemos a coragem de desafiar nosso próprio negócio. Saia do aluguel é uma das frases comerciais mais utilizadas por nós. Mas mesmo assim, passamos a oferecer o aluguel como uma ótima opção. E os dois negócios conseguem conviver juntos, harmonicamente. Um negócio, obviamente, desafia o outro. E esse desafio surge uma performance ainda melhor. Agora, deixa eu falar para vocês algo importante para levar para esses ambientes de inovação.
Mais importante do que a inspiração é a transpiração. E junto da transpiração vem a resiliência. A gente sabe que momentos difíceis vão surgir, vão ter altos e baixos, mesmo nos grandes negócios. Então, seja resiliente nesses momentos. Imagine agora na pandemia quantos negócios estão passando por tremendas dificuldades. Talvez existam outros animais que representem melhor o que uma empresa precisa ser, além de um unicórnio. Alex Lazzaro trouxe um conceito das startups camelo, o que eu achei muito interessante. Porque os camelos precisam de poucos recursos, são animais resistentes e conseguem caminhar longas distâncias. Então é isso, pessoal. Espero que, como eu, vocês possam encontrar ambientes onde existe inovação, para que ela possa alimentar unicórnios, camelos e outros bichos mais. Obrigado.